Nessa videoaula, nós iremos abordar o David Ricardo, esse importante economista que, assim como o Adam Smith, pertence aos economistas clássicos, ou seja, os primeiros economistas que estilizaram o argumento econômico. O David Ricardo, diferentemente do Adam Smith, enquanto que o Adam Smith atribuía importância e buscou analisar a produção, o David Ricardo ele olha para o modo como é realizada a distribuição dos bens. Para isso, este economista ele propõe uma teoria relacionada ao preço natural do trabalho. Este preço seria o preço que permite aos trabalhadores subsistirem. Ou seja, é aquele preço, é o salário que permite que os trabalhadores obtenham os bens e serviços necessários para manter as suas necessidades básicas. É aquele salário mínimo que garante a subsistência dos trabalhadores. Se o custo de vida dos trabalhadores subir, esse preço, esse salário, irá ter que se elevar. Por outro lado, se o custo de vida dos trabalhadores se reduzir, este preço ele pode ser reduzido. Em outras palavras, com essa definição, o Ricardo ele faz alusão direta ao nível de renda mínimo para garantir a subsistência dos trabalhadores. Além disso, diferente do Adam Smith, que considerava que o que determinava o preço dos produtos era o trabalho inserido, era o trabalho necessário para produzir os bens e serviços, o David Ricardo ele irá argumentar que o que determina o preço dos produtos é, na verdade, a lei da oferta e a demanda. Ou seja, o preço de um produto não depende da quantidade de trabalho inserida, mas da interação entre oferta e demanda. Quando a demanda se eleva, o preço se eleva. Quando a procura se eleva, utilizando o termo do Ricardo, o preço se eleva. Por outro lado, quando a oferta se eleva acima da procura, o preço se reduz. Com base nesses conceitos, o Ricardo ele propõe a lei de ferro dos salários, de acordo com a qual, no longo prazo, o salário de um trabalhador, o salário recebido por um trabalhador, ele deve ser igual ao salário de subsistência deste trabalhador. Ou seja, no longo prazo, o salário ele é igual àquele salário necessário para garantir a sobrevivência, condições mínimas de vida deste trabalhador. Além disso, o Ricardo ele mostra que lucros e salários variam inversamente. Ou seja, quando o lucro se eleva, o salário se reduz. Por outro lado, quando o salário se eleva, o lucro dos capitalistas se reduz. Em outras palavras, o que nós temos? O Ricardo ele estiliza a ideia de uma taxa de lucro, a ideia de uma função que descreve o lucro das empresas. Além disso, outro conceito importante trazido pelo David Ricardo se refere à tendência à equalização da renda dos lucros em diferentes setores e locais. Por quê? Vamos imaginar aqui, se existe uma linha média de renda, se existe uma taxa média que descreve a renda dos trabalhadores neste país. Então vejam, nós temos de novo o nosso eixo X, o nosso eixo Y. No eixo X, nós temos as empresas.
No eixo Y, nós temos a taxa de lucro. Então vejam, com isso, nós podemos imaginar que existe uma linha que define a taxa média de lucro deste mercado. Digamos, aqui no caso, os trabalhadores possuem uma renda média melhor dizendo, as firmas, elas têm um lucro médio, uma taxa de lucro de 20%. No entanto, existem firmas que têm taxas de lucros maiores do que 20% e outras que têm taxas de lucro inferiores a 20%. O que o David Ricardo afirma? A tendência é que essas firmas, por exemplo, essa firma aqui que tem uma taxa de lucro acima do mercado, a taxa de lucro dela tende a se reduzir para a taxa média do mercado. Por quê? Porque essa taxa de lucro acima da média irá incentivar o ingresso de outras firmas neste mercado, aumentando a quantidade ofertada, o que vai fazer com que a taxa de lucro dessa empresa se reduza até a taxa média de lucro. Por outro lado, se existem empresas que apresentam taxa de lucro inferior à taxa média de mercado, isso implica que firmas que se encontram neste mercado vão migrar para a produção de outros bens que apresentam maior lucratividade, o que irá reduzir a oferta, irá reduzir a quantidade ofertada, fazendo com que a taxa de lucro convirja para a taxa média de mercado. Assim, qualquer diferença, qualquer desvio em relação à taxa média do mercado é corrigida pelo ingresso e saída das empresas. Vejam o que nós temos aqui. O David Ricardo ele não considera a existência de barreiras de entrada. Uma vez que essa convergência para a taxa média de lucro em todas as diferentes atividades, ela é observada apenas se existir livre mobilidade de empresas e fatores. Do contrário, um setor vai conseguir manter uma taxa de lucros acima da média de mercado sem que isso provoque o ingresso de outras empresas. Então vejam, por um lado, o Ricardo mostra que a taxa de lucro tende a convergir para a média do mercado. Por outro lado, ele mostra que existe uma relação inversa entre a taxa de lucros e o preço dos salários. Ou seja, quanto maior o lucro dos empresários, menor os salários. Por quê? Porque o lucro dos empresários ele depende dos salários. Quanto maior for os salários, maior vai ser o custo dos empresários com pagamento dos trabalhadores, o que irá corroer da sua taxa de lucro. Por outro lado, se os salários forem baixos, a taxa de lucro dos empresários se eleva, uma vez que eles precisam pagar um menor montante em termos de salários. Ele também apresenta a definição de renda, sendo essa identificada como a porção do produto da terra paga a seu proprietário pelo uso do solo. Uma contribuição importante deste economista se refere à lei dos rendimentos decrescentes, de acordo com a qual, se unidades sucessivas de capital e trabalho forem adicionados a um pedaço de terra, dado que a tecnologia permaneça constante, cada unidade adicional de investimento acrescentará menos a produção do que a unidade anterior. Então vejam, a lei dos rendimentos marginais decrescentes, ela afirma que conforme, vamos imaginar o seguinte, uma sala que precisa ser limpa.
Conforme nós aumentamos a quantidade de funcionários nessa sala, o que irá acontecer? Inicialmente, por exemplo aqui, essa curva ela descreve a taxa de lucro em função da unidade da quantidade de trabalho. No eixo X, nós temos o trabalho. No eixo Y, nós temos a produtividade. Ou seja, o produto dividido pelo total de trabalhos, de trabalhadores existentes. O que nós observamos? Inicialmente, como que essa sala é uma sala grande, conforme nós colocamos mais trabalhadores, um trabalhador começa a ajudar o outro, eles começam a se dividir as tarefas, de tal forma que a produtividade de ambos os trabalhadores se eleva. Assim, inicialmente, conforme o número de trabalhadores nessa sala se eleva, o número de pessoas limpando essa sala se eleva, a produtividade de cada trabalhador também se eleva. Qual que é o problema? O problema é que a partir de determinado ponto, essa relação ela deixa de ser uma relação exponencial, passando a apresentar taxas decrescentes. Por quê? Porque conforme nós aumentamos o número de trabalhadores, vai chegar um momento em que um trabalhador irá começar a atrapalhar o outro trabalhador. Por fim, nós entramos num trecho em que o número de trabalhadores é tão elevado que a produtividade começa inclusive a se retrair. A lei dos rendimentos marginais decrescente descreve exatamente isso. Ou seja, conforme todos os fatores são deixados fixos, conforme a quantidade de um fator for elevado, o rendimento, a produtividade inicialmente cresce a taxas crescentes, depois a taxas decrescentes e finalmente se torna negativa. Outra importante contribuição do Ricardo se refere à ideia de renda da terra. Para isso, vamos considerar esse exemplo. Então vejam, aqui nós temos uma área de terra, sendo que essa área de terra ela é uma terra de boa qualidade, de tal forma que a produtividade dessa área é de 100 unidades, ou seja, ela produz 100 unidades por hectare, digamos, 100 sacas por hectare. O preço de venda inicial é de apenas R$1 por saca, digamos. O custo é de R$100. Qual a implicação? Então vejam, aqui nós temos o primeiro período, o resultado com preço de venda de 1. A primeira área, neste caso o que nós vamos considerar? Que inicialmente a produção ela é realizada apenas nessa área A. Por quê? Porque essa área apresenta uma maior produtividade, sendo a primeira área a ser utilizada. Conforme a produção se eleva, os trabalhadores começam a produzir em áreas com menor produtividade, com produtividade cada vez mais baixa. Por exemplo, na área B, a produtividade em vez de 100 é de apenas 50. E por fim, na terceira área, na área C, a produtividade é de apenas 25. Qual a implicação? Inicialmente, como que a demanda é baixa, ocorre produção apenas na área A, de tal forma que se forem produzidas 100 unidades, o custo é igual ao preço de venda, é igual à receita, de tal forma que a renda da terra é zero. R$100 que é a produtividade, vezes 1, que é o preço, dá 100, menos o custo que é de 100, zero. Qual que é o problema? Conforme a demanda continua se elevando, este produtor, os produtores de um modo geral,
passam a produzir na área B, que é uma área que apresenta menor produtividade. Qual a implicação disso? O aumento na demanda resulta em um aumento do preço, de 1 para 2. Com este novo preço de 2, qual que vai ser a rentabilidade na área A? Lembrando, a área A ela continua produzindo apenas 100 unidades. No entanto, com o novo preço de 2, 100 vezes 2, 200, menos 100 dá 100. Ou seja, observe que a rentabilidade dessa área, melhor dizendo, essa área ela passou a apresentar uma rentabilidade positiva devido ao aumento do preço decorrente do aumento da demanda. Já a área B, nessa área, como que a produtividade dessa área é de 50, 50 vezes 2 que é o preço, 100, menos 100 dá 0. Ou seja, ela não apresenta renda. Por fim, conforme a demanda continua se elevando, o preço se eleva para 4. Com este preço, a rentabilidade na primeira área ela aumenta de 0, quando o preço era 1, para 300. Por quê? 100 vezes 4, 400, menos 100, 300. Observem o que está acontecendo aqui. Conforme a demanda se eleva, a produção ela está migrando. É necessário que a produção seja realizada em áreas com menor qualidade. Ou seja, em vez de ser realizada apenas na área A, ela passa a ser realizada na área B e na área C. Para que a produção ocorra nessas áreas, como elas apresentam menor produtividade, é preciso que o preço se eleve. No entanto, este aumento no preço faz com que as primeiras áreas, aquelas áreas com maior qualidade, passem a ofertar uma renda positiva. Essa é a famosa renda da terra, do David Ricardo. E ela mostra que conforme a população cresce, as áreas com melhor produtividade, elas passam a pagar uma renda. Vejam, para o David Ricardo, qual a implicação disso? Muito simples. Como que os trabalhadores eles têm um salário de subsistência? Bom, então, veja, qual que é outra contribuição do David Ricardo, além da ideia de renda da terra, da ideia de lei dos rendimentos marginais decrescentes, a ideia de lei de ferro dos salários e a relação inversa entre preços e salários. Este autor ele também mostra, ele defende políticas que possuam como objetivo reduzir o custo dos bens básicos de subsistência. Por quê? Porque se o custo dos bens básicos de subsistência for reduzido, o salário que precisa ser pago para os trabalhadores será reduzido. E com isso, a rentabilidade, a lucratividade do setor industrial se eleva, fazendo com que a competitividade deste país se torne mais elevada. Assim, para o David Ricardo, o governo ele deve taxar, ele deve aumentar a concorrência nos produtos primários, adotando uma política que incentive a redução no preço desses bens para viabilizar a produção de bens que apresentam maior sofisticação tecnológica.